O dia em que eu fiz R$ 23.052,85 em uma hora de trabalho. Vamos falar sobre isso hoje. O meu nome é Davi e hoje a gente vai falar sobre sorte. Esse semestre eu comecei a estudar mandarim e uma das coisas que eu percebi são palavras que têm a mesma tradução, mas significados diferentes. Um exemplo dessas palavras é hui, que significa saber em português. Saber no sentido de conseguir, eu sei fazer isso. Sei falar chinês, sei falar inglês. Agora, saber no sentido de saber uma informação é digital em chinês. Então a gente tem hui e a gente tem digital, né? E as duas significam saber. Por que eu tô falando isso? Porque em português isso também existe. E uma dessas palavras eu diria que é sorte. Para mim, sorte tem dois significados diferentes. Pode ter a sorte que é externa a você, então são coisas que aconteceram que não dependeram de você para que elas acontecessem. Exemplo, apostei meu dinheiro no cassino ou no tigrinho. A partir do momento que você aposta, tudo que acontecer a partir dali é meio que externo a você, não depende de você, né? A única coisa que você fez foi botar seu dinheiro lá. Então a sorte desse momento foi o cassino ter alinhado as coisas e você ter ganhado o seu prêmio. Existe a sorte que não é externa a você. Nesse caso, a sorte que você contribuiu para o resultado final. Um exemplo disso é quando você consegue um trabalho novo e as pessoas falam: nossa, você deu muita sorte de conseguir esse trabalho novo. Você estudou muito para aquele trabalho, você se preparou para as entrevistas de emprego, você fez follow-up, você fez tudo o que tinha que fazer e no final das contas você foi o candidato mais qualificado ali para a vaga, enfim, você conseguiu passar. Ou então você deu sorte de conseguir a promoção no trabalho, mesma coisa. E hoje a gente vai falar sobre o dia que eu dei sorte. A gente vai falar sobre o dia que eu dei sorte e ganhei R$ 23.052,85 com uma hora. Foi menos que uma hora de trabalho. E bora lá. Bom, tudo começou quando eu fui pra Dubai esse ano. Meu Deus do céu, o cara foi pra Dubai. Eu tenho uma empresa chamada Camino. Já falei pra vocês, empresa que presta serviços de software. Aqui embaixo vai estar o link do site. A gente tem um blog que a gente posta toda semana, um dos fundadores da empresa posta um artigo falando sobre coisas variadas. Semana passada eu postei um artigo falando sobre o impacto de inteligência artificial na estimativa de tarefas, porque eu sou gerente de projeto Tech Lead, então eu lido muito com estimativas no meu dia a dia. Semana anterior foi um post sobre o uso de AI na programação no geral, como isso afeta os programadores, porque que Vibe Code não é tão bom assim quando as pessoas acham que é. Semana que vem vai ter um artigo novo, enfim, não importa muito pra cá. O que importa é, eu tenho essa empresa e ela tem vários clientes. Um desses clientes precisava de alguém para representar a empresa em Dubai com tudo pago. Meu Deus, dei sorte, né? Dei sorte de ser a pessoa qualificada no momento, mais qualificada dentre as disponíveis para poder ir para lá para representar a empresa. E foi isso que aconteceu. Então, em março desse ano, eu fui para Dubai para participar de um workshop de uma tecnologia nova que seria relevante para o meu cliente. Então, eu fui lá representar essa empresa. Chegando lá, fuso horário era horrível. Acho que eram 8 horas de diferença do Brasil, então eram 8 horas mais cedo que o Brasil, então o que acabava acontecendo? Chegava de noite, eu não conseguia dormir direito, ou então eu acordava muito cedo, porque meu fuso horário estava todo zoado. Eu tava indo dormir umas 10 horas da noite, acordava 4 da manhã, às vezes 3 da manhã, aí eu ficava acordado até umas 7, que era a hora do café da manhã do hotel, aí eu comia no café da manhã do hotel, voltava pro quarto, dormia de novo até as 9, que começava o workshop, e fazia isso todos os dias. Foram 6 dias, eu acho, total, 6 ou 7 dias total de workshop. Eu fiz isso quase todos os dias. Então o que acabou acontecendo foi que eu acordava 4 da manhã e ia estudar, né? Porque não tinha nada pra fazer, que eu vou fazer, porra, no quarto do hotel em Dubai, de noite, de madrugada. Não tinha muita coisa pra fazer. Eu ia estudar. Eu fui estudar a tecnologia do workshop. Chegando perto do final do workshop, lá no terceiro, quarto dia, anunciaram um hackathon. Pra quem não sabe, hackathon é uma competição de código, em que pessoas programam para certo tema e aí no final os jurados, né, vão julgar os programas que foram enviados com base nos critérios definidos anteriormente. E bom, anunciaram esse hackathon, eu pensei, cara, eu não vou ter cabeça para fazer um código nessa linguagem que eu nem conheço ainda direito, não sou muito... Tipo assim, por mais que eu esteja estudando bastante, é meu primeiro contato com essa linguagem, né? Ficou por isso mesmo. Aí fui dar rolê em Dubai, conheci tipo, a mulher da RH da empresa lá, mó resenha, levou a gente pra dar um rolezão nos subúrbios da cidade, assim, a gente foi comer shawarma, a gente foi numa feirinha com umas comidas estranhas, assim, foi bem legal. E ficou por isso mesmo. Na noite anterior à entrega do hackathon,
eu tive uma reunião, porque como eu falei, o fuso horário era meio zoado e eu tava trabalhando ainda, né? Então, além do workshop, que se eu não me engano era de 9 às 3 da tarde, eu trabalhava no meu emprego normal. Então, terminava o hackathon ali, eu tinha coisa pra fazer, eu tinha reunião, eu tinha que fazer coisa, enfim. E aí no dia anterior, né, o último dia do workshop, que seria o dia em que iam fechar só os tópicos finais, ia rolar as apresentações do hackathon. Eu tava no happy hour, que eles fizeram um happy hour lá, pra gente, enfim, dar uma socializada, fazer um network ali da galera. Detalhe, eu era o único brasileiro, tá? Tinha eu de brasileiro, tinha uns indianos, tinha uma galera da Tailândia não, do Vietnã, tinha muita gente do Vietnã, na real, uns europeus, mas enfim, eu era o único brasileiro. Não aguentava mais falar inglês, queria falar português com alguém. Enfim, tava no happy hour, conversando com a galera, tomando uma cerveja ali, e tive que parar. Cara, eu fico olhando pro microfone. Eu fico achando que o microfone é a câmera, o microfone não é a câmera, essa aqui é a câmera, tá? Tava no happy hour, tive que subir pra uma reunião, tá? A reunião era umas 8 horas da noite lá em Dubai, 10 horas da manhã no Brasil, é isso? Não. Era meio-dia no Brasil, 8 horas da noite no Dubai, subi fazer a reunião, fiz a reunião. Quando eu tava descendo pro workshop, quando eu tava descendo pro happy hour de novo, me veio uma ideia. Eu me lembrei de um projeto que eu já tinha feito um ano anterior, que era perfeito pro tema do hackathon. E eu fiquei matando essa ideia no quarto do hotel por uns minutos, e aí decidi pegar meu notebook e descer pro happy hour. E aí basicamente, deu umas 9 horas da noite, eu desci pro happy hour, acabou minha reunião, desci pro happy hour com meu notebook, peguei mais uma cerveja lá e fiquei bebendo e programando. Programei de 9 até umas 9h30, mais ou menos, meia hora ali. Fiz o código que eu precisava fazer, fiz uma coisa bem simples. Fiquei satisfeito, pensei, beleza, pelo menos vou entregar alguma coisa, vai ser legal, apresento amanhã de manhã. E é isso, fica com aquele sentimento bom, assim, sabe? De, beleza, eu fiz a parada, não vou chegar amanhã de mãos vazias, vou participar, tá ligado? Só pra poder participar ali. Aí beleza, voltei pro quarto, deixei meu notebook, voltei de novo pra baixo, fiquei socializando com a galera ali. Os vietnamitas levaram umas comidas estranhas do Vietnã pra gente comer, a gente ficou comendo. Foi engraçado que eles levaram um doce de Duran. É aquela fruta que é bem fedida, assim. Não lembro como. Ela é meio espinhosa, assim, aí é muito fedida, fede muito. E aí a gente comia assim, falei, de boa. Aí tipo, todo mundo comeu, aí na hora que o russo foi comer, ele começou a passar mal no negócio, assim, foi engraçado. Mas enfim, esse foi o rolê lá. Voltamos, né? Voltei pro meu quarto de hotel, dormi. No dia seguinte acordei de novo, 4 da manhã. Fiquei dessa vez vendo Gumball em árabe na porra da televisão, porque só tinha árabe. Não dava pra entender nada, mas pelo menos era um somzinho de fundo ali. Tomei meu café da manhã do último dia e fui pro workshop. Chegando no workshop, fizeram um encerramento ali, né, das coisas e começaram as apresentações. Do meu lado, tava o russo, que eu tinha comentado da noite anterior. Eu fiz amizade com ele lá na noite anterior, porque a gente ficou bebendo junto. E eu vi que ele tava fazendo um código muito complexo, cara. Muito complexo. Eu olhava pra aquele negócio e falava, caramba, cara, o meu código é uma porcaria comparado desse cara. Tipo, pô, o cara tinha, sei lá, uns 30 arquivos diferentes, assim, um bagulho super complexo. Ele fez um bot que fazia 1 bilhão de coisas diferentes, enfim. E o meu era um bagulho super simples. E eu pensei, caraca, cara, pelo menos eu vou fazer uma documentação, que nem documentação eu tinha feito. Eu tinha só feito o negócio, deployado em produção e falado, é isso. Tipo, deployado em produção não, deployado em staging ali, né? Ambiente de teste. Pra galera poder testar. E aí foi isso. Falei, beleza, eu vou gastar essa meia hora que eu tenho aqui antes de começar as apresentações pra fazer uma documentação, escrever um readme ali, escrever umas instruções, deixar mais bonito assim, os próximos passos, alguma coisa do tipo. Comentar um pouco mais o código. Fiz isso, deve ter demorado uns 15 minutos ali, nem meia hora foi. E apresentações. Na hora da apresentação, eu falei, cara, eu vou ser o primeiro. Foda-se, vou ser o primeiro, porque eu já vou ali, apresento, fico livre desse negócio. Fui o primeiro, botei o PC ali, levantei, comecei a falar, fiz a minha apresentação e tal. Como eu já falei, eu tinha trabalhado com essa tecnologia. Eu já tinha feito um projeto parecido antes de outra tecnologia, mas era parecido, né, o escopo, assim. Então, pra mim foi bem fácil fazer a apresentação ali na hora, fiz um freestyle, apresentei tudo, mostrei as coisas deployadas, estava funcionando. E é isso. A galera gostou? Bom, voltei pro Brasil. Passaram umas 2 semanas, anunciaram os vencedores do hackathon. Eu fiquei em primeiro lugar.
Em primeiro lugar, ganhava 4.250 dólares. Que hoje, na cotação de hoje, 4.250 dólares dá R$ 23.052,85. Que eu consegui ganhar com menos de uma hora de trabalho. Por que conta essa história toda e falei de chinês, cara? Pelo simples fato de que eu dei sorte. Eu dei sorte de ter feito um projeto anteriormente que caía no tema do hackathon. Eu dei sorte que meu fuso horário não bateu com o fuso horário de Dubai. E aí, todo dia, quando eu acordava 4 da manhã, em vez de ficar vendo TV ou mexendo no celular, eu estudava tecnologia. Eu dei sorte de ser a pessoa mais qualificada do meu time na época do processo lá de enviar para Dubai e eu fui escolhido. Eu dei sorte do cliente ter me considerado como uma pessoa de confiança para mandar para representar ele lá em Dubai, né? E eu dei sorte de ter feito network com a galera de Dubai para poder manter essa relação no futuro e participar de futuros hackathons da empresa lá, no caso. Na realidade, eu não ganhei 23 mil reais com uma hora de trabalho, né? Eu ganhei 23 mil reais porque eu trabalho nessa área há 10 anos, né? Trabalho nessa área há 10 anos. E eu aprendi muitas coisas nesses 10 anos, né? Eu ainda aprendo, eu estudo constantemente, né? Vou atrás de conhecimento e agora que eu tenho a minha empresa é mais importante ainda do que nunca. Pesquisar, aprender para poder implementar na minha empresa e fazer com que ela seja uma empresa de sucesso para que eu não quebre daqui 2 meses e, enfim, né? Aprenda com a quebra, enfim. É isso. Obrigado por comentar, se inscrever no canal. Meu nome é Davi. Até o próximo vídeo. Foi mal, cara. Eu fico olhando pro porra do microfone. Tá bem aqui, ó. Tem o microfone aqui, ó. Vou rodar ele pra aparecer na webcam. Tá vendo? E eu fico olhando pra porra do microfone aqui, achando que é a câmera. Só que não é a câmera, cara. A câmera tá aqui, ó. Câmera aqui, ó.